O cartunista, escritor, jornalista e artista plástico Ziraldo Alves Pinto, que morreu no último fim de semana, influenciou diversos profissionais com seu trabalho ao longo dos anos, que acumulou diversas premiações e também um amplo reconhecimento. Criador do icônico personagem O Menino Maluquinho e também a Turma do Pererê, Ziraldo contribuiu significativamente não apenas com a literatura infantil, mas também para o humor gráfico e as crônicas. Natural de Caratinga, o cartunista sempre foi fonte de inspiração para muitos profissionais, entre eles 2 manhuaçuenses, que atuam no mesmo ramo e também têm trabalhos reconhecidos e premiações em todo o país, como Marcos Ravelli e Ricardo, o Rico. Marcos Ravelli, mais conhecido como Quinho, hoje atuando no jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte, falou desse sentimento de perda e da pessoa do Ziraldo. Olá, conterrâneos de Manhuaçu aí, é um prazer falar com vocês aí por meio da Rádio Manhuaçu aí, com Júlio Oliveira. Bom, a perda do Ziraldo representa mais ou menos como se fosse um outro Pelé morto num curto espaço de tempo e dentro do campo das artes gráficas, né, um craque dentro do campo das artes gráficas e da literatura, né, isso é inegável a importância desse cara espetacular. Mas fica aí a obra dele, né, fica aí para cativar e apaixonar leitores ao longo de gerações e gerar novos e novos leitores no país. Ou seja, um trabalho que vai ficar para sempre aí, que tem uma importância imensa para o país, assim. O valor desse cara, eu acho que todo brasileiro deveria se orgulhar de ter caminhado sobre a terra e ter sido um contemporâneo de uma figura tão genial como foi o Ziraldo. Riquinho destacou também a proximidade da relação com o Ziraldo e a importância dele em sua carreira. Pessoalmente, eu conheci o Ziraldo lá em 95, eu conheci junto com o Rico, até o cartunista Rico. Eu ganhei o prêmio do Salão Internacional, o Salão Nacional de Humor em Fio, primeiro lugar, e ele era jurado, né? E foi ele que me chegou e tava eu e o Rico, chegamos perto dele. Ele chegou e falou: ganhou um rapaz de Manhuaçu e tal. A gente falou: mas só a gente que desenha lá, a gente não tava sabendo, né? E era a primeira vez que a gente tinha vindo da capital aqui, Belo Horizonte, e foi ele que pegou lá pela mão, foi lá e mostrou aqui: você ganhou o primeiro prêmio. Aí foi lá que eu fiquei sabendo, através do Ziraldo também. E o fato de ser de Manhuaçu e ele de Caratinga, aquela coisa toda, ele me abraçou, assim, já me apadrinhou, já me levou para uma exposição no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei conhecendo a nata ali do cartoon, né, os irmãos Caruso, o Aroeira, a galera toda, né. E o pessoal também gostou de mim, assim, já me enturmou lá com eles lá, e foi tudo bem, a gente estava falando a mesma linguagem, né. Um ano depois já estava no Diário Associados, já trabalhando para o Diário da Tarde. O Diário da Tarde extinguiu, aí eu fui transferido para o estado de Minas, onde estou até hoje, né? Já tem 28 anos de Diários Associados, e graças ao Ziraldo, assim, o Ziraldo, consolidei minha carreira graças a ele, e eu tenho uma eterna gratidão por ele, assim, foi meu padrinho mesmo. O cartunista Ricardo Martins, o Rico, que produz trabalhos para diversas revistas no país e mantém o estúdio em Manhuaçu, também destacou a importância de Ziraldo para a imprensa e a literatura. É um prazer imenso falar sobre o Ziraldo, porque o Ziraldo ele foi uma pessoa, uma figura importantíssima na cultura brasileira, principalmente para a imprensa brasileira. O Ziraldo ele foi um gigante e ele tinha uma característica muito boa, muito legal, assim, que era o lance de levar os novatos. O Ziraldo era um olheiro de cartunista, né? Não tem esses caras que são olheiro de futebol, vai lá para ver os meninos novos, para poder descobrir novos talentos. O Ziraldo tinha isso, e a gente caiu na graça dele, assim, né? Tanto eu quanto o Quinho. A gente conheceu o Ziraldo junto em 1995, lá no Salão do Enfio, quando o Quinho ganhou o primeiro lugar em charge lá. E daí então o Ziraldo convidou a gente para os projetos que ele fazia, né?
Eu tive a oportunidade de conversar muito com o Ziraldo, né, falando mais do lado pessoal assim, conversar muito com o Ziraldo na época que a gente trabalhava nos projetos dele, né, das revistas, jornais e tal, e eu conversava com ele praticamente toda semana pelo telefone. E depois eu tive as oportunidades de conversar com ele pessoalmente, né, nos salas de humor, na visita ao estúdio dele. E rapaz, assim, ele tinha uma paciência para ensinar, um ótimo editor, assim, uma pessoa maravilhosa. O Ziraldo é um sujeito especial, né? Vai fazer muita falta e, infelizmente, né, nós o perdemos, mas a obra fica, né? A obra fica para reverenciar o mestre.